Começa agora mais um Freudcast. Aqui, nada é proibido. Vamos falar de angústia, sexualidade, maternidade, pânico, remédios, síndromes, fetiches e tantos outros assuntos que envolvem nosso inconsciente, só que, desta vez, quem vai sentar no divã são as neuroses e não o paciente. Alerto que nem sempre teremos respostas prontas, mas prometemos que, no mínimo, você vai ser desafiado para olhar a si mesmo e repensar sua vida. Começa agora, Freudcast. Olá, bem-vinda ao Freudcast. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu acho que ele é muito pertinente. Nós recentemente vimos, o assassinato daquela criança no Rio de Janeiro, do Henri, a mãe que acabou ficando ao lado do padrasto. Temos visto crimes e raiva, do povo, externando essa raiva, na verdade, de uma forma na política, inclusive. E o que eu vou falar, então? Nós vamos falar sobre perversidade. O que é ser perverso, o que faz com que ela cresça ou reduza. E quem vai falar conosco sobre isso é o psicanalista e professor Igor Capelato. Igor, bem-vindo ao Freudcast. Muito obrigado aí pelo convite. Um tema bem pertinente, contemporâneo e atual, nós estamos vendo isso aí, não só o caso do Henri, mas quantos outros casos que a mídia conseguiu aí nos mostrar e quantas situações aí de perversidade que estão acontecendo, Pois é, então vamos começar, como a gente brinca, do começo, repetindo aí, o que é perversidade no conceito da psicanálise? Bom, vamos lá, vamos pensar um pouquinho a palavra perversão, Perversão, ela vem de uma palavra grego ou latina, dependendo da tradução aí, que significa levar ao caminho errado, desmoralizar ou transgredir, Transgredir seria violar os limites. O que é a perversão? Perversão é o sujeito perverso, É o sujeito que não aprendeu a ter limites. Então, a priori, o que a gente pode, aí começando do início, vamos pensar nisso, É um sujeito que lá na sua infância, ele não aprendeu a ter limites e ele transgride as leis. Então, tudo que é imposto por um outro, seja esse outro uma instituição ou um sujeito cuidador, ele não vai aceitar, ele não aceita o que é do outro, porque a lei ou a regra, a norma, ela rompe com o prazer, Então, a criança que está brincando e a mãe diz, agora é hora de escovar dente, tomar banho e dormir, ela vai ter lá a agressão dela, a agressividade dela, porque ela vai negar essa imposição da mãe, porque está tirando o prazer. Se ela foi educada a lidar com esse desprazer, compreender o desprazer, que é angustiante, mas se ela aprender a lidar com essa angústia, suportar o desprazer, ela aprende a ter um limite. Se ela não aprender a suportar o desprazer, então a mãe ceder e falar, então fica aí fazendo birra e largar a criança, não der o limite adequado, ela vai crescer sempre com essa ideia de que se ela dominar o outro, ela mantém o prazer dela ativo, Então ela vai transgredir, vai violar os limites dessa maneira. Eu posso, porque isso me dá prazer. Ontem eu estava pensando sobre a nossa conversa de hoje, e aí eu fiquei pensando sobre esse tema, e eu me lembro que a gente tem um caso assim muito antigo, que inclusive é bíblico, que é a história de Caim e Abel. E quando você lê a história, você fala, meu Deus, por que ele decidiu matar o irmão só por conta de uma oferta lá na cultura judaica que foi ofertada, Ele, na verdade, pode ser que ele se encaixaria dentro deste exemplo que você colocou, que ele ficou ofendido porque o outro foi escolhido e ele não recebeu limites, ou aí tinha um conteúdo de inveja também? A inveja... vamos pensar que na perversão, a inveja, ela é o não limite também, A inveja faz parte de um não limite, porque se você tem um limite, você sabe se o outro tem aquilo, eu não tenho, mas
eu respeito o outro, eu não vou ter inveja do outro, porque eu sei que ele batalhou para ter aquilo, de alguma maneira ele teve aquela condição que eu não tive, mas eu sei o meu limite, né? Eu respeito o limite entre eu e o outro. O sujeito que não tem limite, ele vai querer agredir aquele que tem mais do que ele, ou aquele que tem o que ele deseja, né? Não necessariamente ele vai agredir o outro porque o outro conseguiu, mas porque o outro tem o que ele não tem, né? Meu Deus, que loucura. E aí, quando a gente pensa nessa sociedade de hoje, a gente está criando mais pessoas perversas por conta da falta de limite na educação? Eu acredito que sim. Não diria só exatamente na educação de um modo genérico da educação, porque quando a gente fala hoje em dia, na contemporaneidade, de educação, o que acontece muito é que a família, a instituição família, colocou a obrigação, vamos dizer assim, transpôs a obrigação do dar limite para a escola, né? Uhum. Então, houve um momento aqui, nessa nossa, nos últimos décadas, e vamos dizer, em que se colocou, a escola dá o limite, em casa eu não dou limite, a escola é quem dá o limite, vamos deixar para a escola educar, né? E a gente esquece que não, a escola ela é uma instituição para ensino, né? Para conteúdo, para educar nas questões de conteúdo, e quem dá o limite é a mãe. Por quê? Porque a criança, quando ela precisa aprender a ter limite, e aí eu vou avançar um pouquinho aqui para a gente falar, então, de uma questão que chama superego. Superego é uma condição psíquica do ser humano, que é quando a gente mentalmente desenvolve a capacidade de compreender as leis, respeitar as leis, as regras, e isso não se dá na escola. Por quê? Porque se dá com a criança na sua transição de 1 ano, 1 ano e meio para 2 anos. É antes do período escolar, é no período em que a criança está deixando de amamentar no seio da mãe e está aprendendo a ter a sua primeira autonomia. E para ter a sua primeira autonomia, ela precisa aprender as leis, né? Ela precisa aprender as regras, ela precisa aprender a ter limite, entender que a mãe não é exclusivamente dela, que se ela chorar, a mãe não vai atender ela o tempo todo que ela quiser, né? Que a mãe também tem que trabalhar, a mãe também tem um marido, que é o pai dessa criança, geralmente. A mãe tem uma funcionária, às vezes, na casa, que ela tem que dar uma devida atenção, ela tem que cuidar da casa, ela tem outras tarefas para fazer. E a criança tem que começar a aprender esse limite. Então, muitas vezes a gente acha assim, não, mas a criança com 5, 6 anos, quando vai para a escola, ela vai aprender a ter limite. Não, é lá atrás, né? Já é lá no começo, ela tem que aprender esse limite, porque lá quando ela está no seu 6 meses para 1 ano de idade, ela está ali, ela tem vontade de ter a mãe por perto, ela chora, ela percebe isso, que se ela chorar, a mãe vai vir. Mas vai chegar uma hora que ela vai ter que aprender que isso não é para a vida toda, né? Que ela não vai ser o que o Freud chamava de sua majestade o bebê, né? Ele não vai ser a majestade o tempo todo. O sujeito perverso, ele se sente majestade, ele se sente rei, né? Tem até um caso de um psicopata serial killer americano, né? Um daqueles famosos da história dos serial killers, que ele dizia, né, que ele se sentia Deus, né? Verdade. Então, a gente pensando nisso, a gente vê como que o poder dá a ele essa instituição de que a hora que eu quero, o outro vai me obedecer. E se não obedecer, eu uso a força, a agressão para dominá-lo, né? O perverso, ele quer sempre subjugar o outro, né? É Sim. isso, né? Agora, Igor, a perversão, ela tem, vamos assim dizer, tem pessoas que são mais perversas que outras, menos perversa. Tem nível a perversão ou não? Sim, a perversão, ela tem, vamos dizer assim, graus, né? A gente fala tem alguns graus, né? Tem o perverso, alguns psicanalistas chamam, né, ou psicólogos chamam de perverso leve, né? O perverso leve é aquele perverso brando, né? Aquele que burla algumas regras, algumas leis, mas ao seu benefício, mas sem
a prejudicar fisicamente o outro, né? Ou moralmente o outro. Ele simplesmente faz algumas coisas erradas ao seu benefício. A criança, por exemplo, quando ela faz uma birra, ou quando ela joga alguma coisa no chão porque ela não quer escovar dente, ela não prejudica diretamente o outro, né? Porque é uma perversão que ainda dá para controlar se você der o limite sobre essa perversão. Tem o perverso que é aquele que transgride as regras sociais. Então, vamos pensar nesse perverso como, por exemplo, o sujeito que vai para o bar, bebe, pega o automóvel e sai dirigindo. Ele vai ferir o outro. Se ele provocar um acidente, ele pode chegar a matar. Mas ele está ali transgredindo leis sociais. E tem o perverso que agride o outro diretamente, que aí a gente já pode pensar num grau de psicopatia bem intenso, né? Onde o prazer dele está em ver o outro sofrer. Então vamos pegar esses dois exemplos e trazer agora para a contemporaneidade. No primeiro caso, que é aquele perverso, vamos assim dizer, que ele bebe, pega o carro, ele pode ferir o outro, a gente aplicaria no negacionismo que nós estamos vivendo hoje, em que as pessoas vão para baladas, fazem festas, mesmo sabendo que elas podem se contaminar, ficar doentes ou adoecer e transmitir o vírus, o coronavírus para outras pessoas, ou elas estão neste grupo ou não, ou já estão no outro? Vamos pensar o que são esses sujeitos perversos que transgridem as leis aí e prejudicam os demais, né? Vou começar fazendo uma pergunta aí para os nossos espectadores, que é transgredir a lei de quem? Essa é a pergunta que o perverso faz. Quem foi que instituiu a lei? Quem é o sujeito que pode decidir o que eu vou fazer ou não? Essa é a grande questão que a gente está vendo aí, a própria política, os próprios políticos estão colocando isso hoje, né? Como que você decide se o outro vai usar máscara ou não? Quem é você? Qual é a sua condição institucionalizada que diz você pode mandar nos outros? Você pode decidir que o farol vermelho não é para passar com o automóvel, que se beber não pode dirigir. E aí a gente vai pensar também que essas pessoas partem desse primeiro princípio de que há um outro mandando em mim, então eu não vou deixar esse outro mandar, porque é um outro que é institucionalizado, não é um outro, não é a mãe, não é o pai, não é um outro real, né? É um outro que é uma instituição, é um outro que eu não tenho um acesso do real, né, desse outro. A gente não sabe quem foi, por exemplo, que fez a Constituição. Quem escreveu as leis da Constituição? Quem é esse sujeito? Quem é o sujeito que vai lá e coloca a lei? Ele é muito distante, né, para as pessoas. O segundo ponto que a gente pode considerar é que o perverso, né, vamos pensar, o sujeito perverso, ele vai transgredir, como a gente falou, ele transgride a lei, porque a lei lhe fere o direito dele decidir por si só. Então já existe o quê? Um narcisismo ali, né? Ele está pensando nele e não pensa no outro. Então eu vou até dar o outro termo que se fala de perversão, que existe a palavra que a gente vai usar aí quando a gente fala em paradoxo. A perversão também é chamada de paradoxal. Então, a gente fala de um sujeito que tem um desejo perverso, que é esse desejo narcísico, ele também tem um desejo paradoxal. O paradoxo aí está justamente na condição de que eu desejo fazer algo, mas existe uma lei que diz que eu não posso realizar o meu desejo. Só que o desejo foi feito para entre aspas, né, para ser realizado, né? O desejo existe para ser realizado. Então, como que eu não posso realizar? Porque o outro disse que eu não posso fazer aquilo que eu tenho vontade. E aí surge também aquela inversão, né? Que a gente fala até de às vezes o pessoal usa o termo, né, psicologia reversa. Então, a inversão, ela acontece no sentido de que se esse outro me impõe uma lei que ele decidiu, eu vou transgredir a lei. Então, a gente vê, por exemplo, lembra das épocas que tinham aquelas propagandas que vinham a tarja azul no final e se beber não dirija? O que acontecia? O sujeito perverso fazia justamente o contrário. Já que ele mandou não dirigir se eu beber, então eu vou beber e vou dirigir para agredir esse outro que está impondo a lei.
Então tinha lá o cigarro que se fumar faz mal, e aí pode dar câncer, e vinha aquelas fotos nas caixinhas de cigarro lá com pessoas totalmente destruídas pelo cigarro, pelo câncer, peles ali toda destruída, e aí o sujeito olha e ele vai justamente fazer o contrário, né? Ele vai dizer, quem é o outro que está dizendo isso? Então eu vou agredir o outro. E aí a gente pode pensar, então, nessa condição do sujeito que, tipo, tira a máscara, não porque ele não acredita que possa pegar o vírus, mas porque ele está agredindo quem mandou usar máscara, né? É agressão quem mandou. Porque pessoas que nunca ficaram aglomeradas, né? Eu estava observando aí pela mídia, né, vendo algumas matérias, que há 3, 4 anos atrás se fecharam alguns bingos clandestinos. Tinham 3 bingos clandestinos, 3 ou 4 bingos clandestinos na região que foram fechados. Hoje a gente fecha 3, 4 por semana. Verdade. Pessoas que estão indo lá, que nunca foram, nunca frequentaram, mas estão frequentando agora como uma agressão perversa, né? Tipo, quem é o outro que diz que eu não posso sair de casa? Então eu vou sair e vou lá para frequentar, né? Você sabe que há 2 semanas foi fechado um bingo aqui no centro de Campinas, né? E, Igor, a maior parte das pessoas que estava lá era de idosos, que era justamente o grupo que não poderia estar lá, né? Aí eu falei, gente, o que esses idosos estão fazendo neste lugar? E é bem isso que você está falando mesmo, é para poder transgredir, para poder dizer, já que eu estou velho, não posso fazer nada, e alguém vem e diz que eu não posso sair, eu vou lá, vou fazer vou cometer 2 irregularidades. A primeira é de estar presente num lugar que é ilegal, e a segunda é de estar transgredindo a regra que diz, eu tenho que ficar em casa por conta da minha idade, né? E era a maioria das pessoas que estavam lá era de idosos. Vamos lembrar que há muitas décadas ou até séculos, o idoso, ele tinha, em algumas culturas, o idoso, ele é respeitado, né, de uma maneira assim, ele é a matriarca ou patriarca da família, então existia toda uma cultura desse idoso. Os idosos iam trabalhar nos campos de plantações, eles ainda mesmo tendo uma idade avançada, estavam trabalhando, estavam cuidando dos filhos, dos netos, a senhorinha estava lá fazendo comida naquelas mesas enormes que a família toda passava o dia todo entrando e saindo e comendo. Existia uma função do idoso. Depois de um tempo, começaram a se colocar condições assim, mas o idoso é frágil, o idoso tem que ficar sobre o cuidado, o idoso não pode isso, o idoso não pode dirigir, o idoso não pode fazer isso, fazer aquilo. Começou o quê? Uma imposição social de que o idoso não era capaz de. O que os idosos começaram a fazer e instituíram numa sociedade que contribuiu com isso? Vamos tirar o idoso do termo idoso, vamos jogar ele para melhor idade, vamos criar faculdade, criar um monte de condições aí para esses grupos que vão fazer ginástica da melhor idade, nas praças, e joga esse idoso para uma condição jovem, para transgredir essa condição que foi colocada socialmente. Só que não houve um limite ali, né, imposto. E o idoso começa a transgredir. Então, se agora eu não posso sair de casa porque eu sou um grupo de risco, eu vou sair justamente porque eu não existe mais, eu não sou velho a ponto de não poder sair de casa, né? Essa condição que eles começam a colocar. Então, é uma perversão leve, mas ela é perigosa se a gente for pensar que nós estamos vivendo uma pandemia, né? Pois é. Agora, dentro do segundo conceito que você explicou, são daqueles casos em que a pessoa tem uma perversão mais complexa, vamos assim dizer. Vamos pegar aqui o caso do menino lá do Rio de Janeiro, daquela criança do Henri. Quem que é perverso? É o pai, o padrasto ou a mãe? Ou a mãe, ela se submeteu a esse homem, porque assim, que a gente sabe que o padrasto é perverso, está colocado, porque ele agredia, ele subjugava, depois dos relatos, né? Mas por que essa mãe decidiu ficar do lado dele e não do filho? Bom, vamos fazer uma triangulação aí do padrasto, da mãe e dos outros cuidadores, o pai
e outras pessoas que poderiam estar ali cuidando do menino, do Henri. O perverso, né, vamos pensar, o perverso ele tem o prazer pelo sofrimento do outro. Então, o que esse sujeito psicopata tinha ali é um histórico de um prazer em dominar o outro. Então, geralmente, o psicopata, se a gente for ver pela história aí dos 5 ou 6 casos que tivemos nesse mesmo período, teve o menino do barril lá, que era amarrado no barril, teve a menina que a mãe e a esposa mataram. Então, a gente foi vendo vários casos aí, teve aqueles casos anteriores da criança que foi jogada pela janela do apartamento. Então, a gente começa a ver o quê? A faixa etária dessas crianças. São idades em que a criança está justamente naquela transgressão, naquele momento em que ela se identifica com o adulto. O menino que se identifica com a mãe, a menina que se identifica com o pai, né, que tem esse amor paternal, amor maternal, que a gente vai falar de um complexo de Édipo. É o período em que a criança tem mais vínculo ali afetivo com o adulto, uma proximidade até ligada a uma sexualidade que ela ainda não compreende, mas que está acontecendo. O perverso, o psicopata, ele aproveita dessa situação, ele aproveita esse momento. Então, ele vai pegar essa criança que está nessa transição aí dos 3, 4 até os 7 anos, geralmente essa idade, né? E ele aproveita dessa condição psíquica. Então, ele é muito inteligente, né? O perverso, a gente fala que é o sujeito que tem uma inteligência acima do normal, porque ele sabe disso, ele aproveita dessa situação para dominar o outro e dominar essa criança, por exemplo. Então, a gente fala desse padrasto aí com uma certa perversidade, psicopatia, né, num grau ali de inteligência, que ele dominou a situação. A mãe, por que a mãe ficou do lado? Porque o perverso também domina quem está ao seu redor, né? Ele consegue fazer o outro ceder ao seu desejo perverso. Ele fez a mãe ceder ao desejo perverso dele. Do tipo, ó, eu gosto tanto de você, eu te amo, você é minha, eu tô aqui com você, se acontecer alguma coisa, você vai me perder. Ele convence... É ameaça também. É uma ameaça não física, né, mas é uma ameaça psicológica da perda, né? Colocar numa condição de perda, né? Você vai me perder se acontecer alguma coisa, se você não ficar do meu lado. Meu Deus, e esses casos, Igor, tem assim, a pessoa se percebe perversa, as pessoas que estão ao redor dela percebem que essa pessoa é perversa, ou as pessoas fecham os olhos para esse tipo de situação? Por exemplo, o caso da mãe, né? Eu imagino que essa mãe não compreendeu a perversidade dele, porque ela estava cedida ao amor dele. Cedida ao amor é um modo, vamos dizer assim, poético de dizer o que realmente estava acontecendo. Ela virou objeto de desejo dele. Ela se cedeu a ser um objeto do desejo dele. O que ele manda, o que ele diz para ela fazer, ela faz. Porque ela se colocou nessa condição de objeto de desejo dele, sem pensar nela e no filho, né? Sem pensar no filho. Porque o filho não foi objeto de desejo dela. Porque se o filho tivesse sido objeto de desejo dela, ela estaria cuidando do filho. E não... Agora, o que faz uma pessoa se relacionar com um perverso? Como que, eu não sei se é possível a gente tentar identificar o perfil. Por exemplo, o que me faz ser atraída por pessoas que me fazem sofrer? Porque o perverso sempre vai fazer o outro sofrer, mas ele sempre vai ter gente do lado dele. É impressionante como ele consegue atrair. O que atrai essas pessoas para esse perverso? A gente poderia pontuar vários níveis, né? Mas vamos colocar as duas principais funções. A primeira, ou o sujeito ele também tem um grau de perversidade, ele se identifica com o outro. Esse outro que é perverso também ele se identifica, né? A gente pode ver que pessoas com determinados graus de perversidade se unem em grupos ideológicos com os mesmos interesses perversos. E o segundo ponto que a gente pode ver é um enfraquecimento do ego, né? Um sujeito que tem um ego muito fraco, ele sempre sofreu, por exemplo, sofre bullying na escola, ou agressão do pai e da mãe, é um sujeito que sempre foi
foi vítima, vamos dizer assim, e sempre sofrendo, e nunca teve um outro para se identificar. Então, a criança que, por exemplo, nunca teve o referencial da mãe ou do pai, não teve um referencial de um adulto ali para orientá-la, para ela ter alguém para se espelhar, e aí o que ela faz? Quando aparece um sujeito perverso que percebe isso, que ela tem essa fraqueza, e ele se coloca como cuidador, essa pessoa cede a ele, porque essa mãe, ela não cedeu ao padrasto ali do Henri, ela não cedeu a ele por uma paixão de casal, ela cedeu porque ele assume uma posição de cuidador, né? Um falso cuidador, porque ele é perverso, mas ele assume. É o caso, por exemplo, de um Osama Bin Laden, que jamais colocou uma bomba ou pegou uma arma para atirar. Osama Bin Laden, a gente sabe que ele não ficava saía na rua para atirar, ele não punha bomba no corpo, mas ele convencia um grupo muito grande de pessoas a fazerem isso. Por quê? Porque eram sujeitos que viam nele a imagem de um pai, né? É o menino que está lá na favela, que não tem o pai e a mãe cuidador, e que, de repente, o psicopata, que é o traficante ali, o chefe da comunidade, vem e se coloca como cuidador, eu vou cuidar de você. E aí aproveita desse relacionamento de um pai simbólico ali para usar a criança para vender droga, para cometer crimes. Então, a saída para a gente não criar filhos perversos ou pessoas perversas é que os pais ocupem, exerçam, né, os seus papéis pelos quais eles foram criados mesmo, que é de ser pai e mãe, dando afeto e limites para essa criança. Aí sim você vai ter menos pessoas perversas. Seria isso, né? Para quem está ouvindo a gente e que é pai e mãe. Sim, eu costumo dizer assim, qual é a principal função do pai e mãe, né? Para ser pai e mãe, você tem que ter desejo. Tem que ter desejo. Isso é a função básica. Você tem que desejar ter o filho. E o que as pessoas confundem muito é o desejo com o prazer, né? Por isso que o perverso é o sujeito do prazer, né? O desejo do perverso é o prazer instantâneo, momentâneo, rápido, dinâmico, é aquele desejo que não pode esperar, né? Então ele vira prazer porque eu preciso agora e tem que ser agora, é o aqui e agora, né? O pai e a mãe, eles às vezes confundem muito assim, eu quero ter um filho. E aí o filho nasce. E aí, pronto, eu tive o filho. O que eu queria era ter o filho, já tenho. Não, a gente tem que lembrar que desejo é ad eternum, né? Como eu gosto de falar. Desejo, ele é para sempre. Desejou ter filho, o filho é para a vida toda. Se o filho tiver com 70 anos e a mãe tem lá 80, 90, tem 90 anos, e o filho com 60, 70, e ele cometeu um crime e fizer uma coisa errada, a mãe é mãe, ela vai lá dar bronca, vai dar limite, porque mãe é para sempre, pai é para sempre. Então, eu falo que o primeiro passo é esse. Quem dá limite? Quem suporta a frustração do filho? Quem suporta a birra do filho? Quem suporta o filho ficar bravo, o filho querer bater porque mandou escovar dente, mandou tomar banho, é quem teve o desejo de ter o filho, né? Então, esse é o primeiro passo para a gente não criar perversos, né? É pensar assim, será que eu tenho o desejo de fato de ter o filho ou eu só estou cumprindo aquela regrinha básica, plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho, né? Pois é. Agora, uma coisa que eu pensei agora é o perverso, ele está no grupo do sadomasoquismo, que é o prazer em colocando dor ou não? Ou são coisas distintas? O sadomasoquismo ele pode ser distinto, mas ele tem muito a ver com a perversidade, porque o sadomasoquismo é o prazer pelo sofrimento do outro, né? É um prazer no sofrimento do outro. É que, em algumas condições sadomasoquistas, esse outro tem prazer em ser submisso, né? Aí já... Submissão por uma falta de um cuidador, né? Mas é uma submissão por um prazer em ser submisso, mas vamos pensar que a maior parte dos perversos, ele não está no prazer ligado à erotização, à sexualidade. Ele usa a sexualidade, o estuprar,
o agredir sexualmente o outro como ferramenta de domínio do outro. Porque o gozo, né, o prazer do gozo do sujeito perverso é no dominar o outro. Se ele consegue dominar batendo, como era no caso do Henri, ele não precisa você pode ver que ele não abusou sexualmente do menino. Não. Agressão física eu bato nele e aí ele já cede, já me dá o prazer, né? Eu já consigo dominá-lo por essa agressividade. Quando a agressividade física não é suficiente para dominar o outro, aí vem a agressividade sexual, né? Então, Igor, dentro desse contexto de tudo que nós conversamos aqui, a pessoa que se percebe perversa, que eu não sei se ela consegue se perceber, qual que é a saída? É terapia, buscar ajuda? Como que tem cura, não tem? Você como psicanalista, o que você orientaria? Essa é uma questão que sempre tem sido discutida. Até esses dias eu estava assistindo uma entrevista da Ana Beatriz Barbosa a respeito justamente dessa questão do perverso e do psicopata, né? E até onde existe ou não existe a cura, né? E uma questão que é muito levantada se o psicopata, ele vive o mundo dele, ele é um sujeito narcísico e ele não aceita o outro acima dele ou impondo regras, impondo leis, ele não vai aceitar um tratamento, né? Ele não vai dar a possibilidade do tratamento. Mas o perverso, que ainda está num grau inicial, leve, lá, brando, esse sujeito ainda tem a condição, né, de aprender a ter limites. Então, a criança que é perversa, ela pode ainda ser trabalhada a questão do limite, mas a questão do limite não é um outro de fora que vai dar, né? Os pais não vão jogar na responsabilidade novamente de um externo, que é o psicanalista ou psicólogo, como eles fazem com a escola, e cadê o pai e a mãe referencial? Se o pai e a mãe não fizerem terapia para aprender a dar limite para o filho, a gente não salva, né? Porque esse pai e a mãe esse filho vai aprender a ter limite, mas vai voltar para casa, chega em casa depois da terapia e não tem limite. Então tem que ter aí um trabalho global mesmo, né? Uma parceria mesmo entre o terapeuta, a família, para poder cuidar dessa criança e permitir que ele tenha limite, né? Vamos lembrar lá nos anos 70, 80, que surgiram as escolas de pais. Lembra dessas instituições, escolas de pais, né? Que vieram com esse intuito, né? De ensinar os pais a dar limite aos filhos, né? Verdade. Gente, passou muito rápido, né? Eu adorei o nosso papo. Eu acho que vai trazer, assim, todo mundo que estiver nos ouvindo vai ficar, assim, pensando, viu, Igor, sobre esse tema, porque é um tema muito atual, é um tema que a gente precisa repensar, e eu espero que essa nossa conversa possa ser compartilhada entre muitas pessoas, principalmente entre os pais, porque ainda dá tempo da gente rever como nós nos comportamos como pais, né? Eu quero te agradecer, porque você prontamente aceitou o convite, eu sei que você tem uma agenda super corrida. Muito obrigada por participar do Freudcast, e eu vou te convidar outras vezes. Eu fico feliz aí pelo convite, por poder ilustrar um pouquinho esse tema, né? Não sei se a gente tem uns 30 segundinhos só para eu fechar Só para deixar um pouquinho claro para as pessoas, né, que no âmbito da psique humana, nós dividimos os seres humanos em sujeitos neuróticos, sujeitos psicóticos e sujeitos perversos. Só para esclarecer que o perverso, por ele ser um sujeito um tanto narcísico e um tanto transgressor, né, para ele poder transgredir, para ele, o padrasto, né, do Henri ali, fazer o que ele fez, ele é muito inteligente. Ele sabia que se ele batesse no menino, no dia que o menino voltou para casa, daria os 15 dias exatos dos traumas ali, da agressão sumirem, para quando ele fosse para casa do pai, ele não ter nenhum hematoma. Verdade. Muito inteligente. E eu coloco isso para dizer assim, porque
eu vi em várias redes sociais, algumas mídias, falarem que o sujeito perverso ele é esquizofrênico, que esse pai poderia ser um sujeito esquizofrênico ou bipolar, e jamais, né? Ele é um sujeito inteligente e ele controla isso e ele é o tempo inteiro, né? Falaram assim, mas quando ele estava lá na política, quando ele é político, ele não parecia que ele era... Não, ele já estava lá, ele demonstrava também, é que as outras pessoas que estavam lá com ele na política não enxergaram esses comportamentos perversos dele, mas o comportamento perverso já está lá, muito nítido, muito claro na fala dele, no discurso dele. Então, ele tem consciência de quem ele é, né? E ele age de acordo com aquilo que ele quer fazer, que, como você colocou, que é dominar sempre o outro, né? Certeza, né? Então, tá certo, Igor. Brigadão. Obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite. Foi um papo excelente. Obrigada, viu? Um abraço para você. Bom, pessoal, e nós chegamos ao fim de mais um Freudcast. Eu adorei o papo sobre perversidade, vou ler mais sobre isso, imagino que você também, e eu espero que você não apenas ouça, mas que você também compartilhe com pessoas, com famílias, porque a nossa intenção com esse podcast é justamente trazer ensinar, trazer assuntos, né, que possam te ajudar no seu dia a dia, na sua vida emocional, e que você possa também ajudar outras pessoas ao compartilhar essas conversas com psicanalistas, porque muitas vezes as pessoas estão sofrendo, têm doenças mentais, doenças emocionais, que ela não sabe lidar, e talvez quando você ouvir um dos temas que nós tratamos aqui, você fala, puxa, essa pessoa está passando por isso, eu vou compartilhar com ela, para que ela possa buscar ajuda. Essa é a nossa intenção principal com esse podcast. Eu quero agradecer a tua presença, né, e te pedir para que você esteja conosco na próxima quinta-feira, quando nós teremos mais um assunto muito, muito legal para você, para todo mundo que você conhece. Beijo grande para você. Tchau, tchau.